Jesus está aqui, algo vai acontecer. Você crê nisso? Se o Senhor está aqui, algo da parte de Deus vai acontecer. Amém, queridos? Aproveitando que vocês estão em pé, que estamos em pé, vamos então abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, um texto bem conhecido de todos os leitores da palavra do Senhor, e podemos sentir a presença do Espírito Santo nessa noite. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, amém? E o Senhor está aqui, aleluia. Mateus no capítulo 7, queridos, ou melhor, capítulo 8, versículo 5, Mateus 8, 5, é um texto bem conhecido de todos nós, de todos os leitores da Bíblia Sagrada, mas Deus tem algo para falar conosco nessa tarde de quinta-feira, nesse lugar, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 5, quem encontrou diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. 8, 5. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, e implorando, disse-lhe: Senhor, o meu servo está em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado ele está. E Jesus disse: eu irei e sararei ele, aleluia. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu servo será curado, aleluia. Pois eu também sou um homem sobre autoridade, e tenho soldados sobre a minha disposição. Eu digo a esse: vai, e ele vai. Eu digo ao outro: vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Amém? Versículo de número 10 diz: e ouvindo isso, o Senhor maravilhou-se, dizendo: aleluia. Na verdade vos digo, que não tenho encontrado tão grande fé, aleluia, não em Israel. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Está tão lindo esse lugar, está tão bom nós meditar um pouco na palavra do Senhor. Se o culto terminasse agora, já estaria abençoado pela parte de Deus. Mas na realidade, minhas irmãs e meus irmãos, Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa tarde, e uma palavra de fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós estamos no primeiro dia dessa campanha, que traz por o título, irmã Cleia, semeando em nossas vidas o quê? A palavra, né? E a palavra, a fé, ela vem pelo ouvir. Mas ouvir de quê, meus irmãos? Ouvir da palavra de Deus. É impossível o homem e a mulher agradar ao Senhor, irmão Alberi, se não tiver fé. Por isso que a fé, meus queridos irmãos, é algo muito falado por Jesus. Quando Jesus repreendeu a tempestade, quando veio aquele grande temporal no mar da Galileia, aleluia, e quando Jesus direciona apenas duas palavras, uma direcionada ao vento e a outra direcionada ao mar, louvado seja Deus, no final aquele temporal cessou, e os discípulos maravilharam dizendo: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Mas Jesus disse assim: olha, é importante nós ter fé, aleluia. Jesus vai dizer em outra oportunidade que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a esse monte: monte, ergue e precipita-te no mar, assim vai acontecer. Em outro episódio, meus irmãos, Jesus vai dizer assim: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente. Então, queridos irmãos, é importante nós ter fé. Ah, mas para nós ter fé é o que, queridos? Nós saímos do nosso lar, poderíamos estar na nossa casa, poderíamos estar fazendo algo, mas nós direcionamos
nessa tarde, no primeiro dia dessa campanha, porque a minha fé alcança, aleluia, que se eu chegar na casa do Senhor, algo vai acontecer na minha vida, algo vai acontecer na minha família. Então por isso, meu irmão, minha irmã, que você saiu dessa tarde da tua casa, do teu lar, poderia estar tomando um chimarrão, poderia estar fazendo outra coisa, mas você está no melhor lugar, aleluia, exercendo a tua fé na pessoa do Senhor Jesus. Então por isso você levanta a tua mão para o céu e glorifica o nome do Senhor Jesus, porque nós estamos no lugar, minhas queridas irmãs e irmãos, aonde Deus ordena a bênção e a vida para todos sempre. É motivo de nós levantar a nossa mão e dizer: Jesus, eu estou aqui nessa tarde, olha para mim, porque eu preciso de um milagre, eu preciso de algo, aleluia. E somente Deus pode realizar. Queridos, a Bíblia diz que para Deus não existe nada impossível. Tudo que é possível ao homem fazer, o homem faz. Mas existem situações na nossa vida que tem dificuldades que nós, com todos os nossos esforços, nós não conseguimos resolver. Existem situações na nossa vida que o dinheiro não consegue resolver. Existem situações na nossa vida, minhas irmãs e irmãos, que o médico não consegue resolver. Aleluia! Existem situações que nem mesmo o pastor, o obreiro, a obreira consegue resolver. Porque existe, aleluia, momentos na minha e na tua vida que somente Deus pode, aleluia, mudar a nossa história. Aleluia, somente Deus, irmã Neureci, pode chegar na nossa casa, somente o Senhor pode chegar aonde nós não conseguimos entrar, somente Deus pode entrar aonde o dinheiro não pode entrar, aleluia, somente Deus pode fazer aquilo que o médico disse: olha, vai para casa, vai morrer, aleluia, mas Deus está dizendo ao contrário, porque nele há grande poder e grande força, aleluia. Ei, escute o que eu vou dizer. Eu sinto a graça de Deus essa tarde nesse lugar. Eu sou dirigente de congregação há muitos anos, e poucas vezes eu prego na minha congregação. E até quando eu era líder aqui do culto da vitória, poucas vezes eu pregava aqui porque eu gostava, aleluia, e gosto de ouvir a palavra do Senhor ministrada pelos meus irmãos. Mas hoje Deus me deu uma inspiração para pregar nessa tarde, aleluia, e Deus colocou, enquanto a irmã Neurecia pregava ontem lá na minha congregação, aleluia, Deus foi me revelando uma palavra para entregar para essa igreja nessa tarde, porque Deus tem algo especial para a nossa vida nesse lugar. E Deus falava comigo: fala sobre o centurião, aleluia, fala sobre esse homem que é um grande exemplo de fé, aleluia, um homem que o próprio Senhor Jesus, irmã Cleia, admirou-se, aleluia, vendo, observando a fé que aquele homem tinha. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a fé. O crente, ele tem algumas armas, aleluia. O homem que serve a Deus, a mulher que serve a Deus, eu sirvo a Deus desde os meus 16 anos de idade, aleluia. Eu já vi Deus fazer muita coisa nessa minha caminhada de fé, aleluia. Eu já vi Deus fazer coisas que para o homem, aleluia, é impossível acontecer. Eu já vi Deus, aleluia, expelir da boca de uma mulher uma obra de bruxaria,
um carretel de linha preta e um monte de cera de vela branca. Eu já vi Deus fazer, aleluia, esse grande milagre, porque o nosso Deus é o mesmo do passado, e é o mesmo Deus que está na tarde da bênção hoje aqui, aleluia, na rua Dr. Maia 3268, no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas sem fé é impossível nós agradar ao Senhor. É impossível. Eu tenho aqui o nosso irmão Oberi, posso dizer, como disse a irmã Cleia, né? Não vai ficar bravo comigo, meu querido, aleluia. O nosso irmão experiente, já vou dizer assim, que também já viu Deus fazer muitas coisas nessa caminhada de fé. As demais irmãs que aqui estão, os demais irmãos, já viram Deus fazer muitas coisas, através do poder de uma arma que nós temos, aleluia, que é chamada oração. Eu sempre digo, minhas irmãs e meus irmãos, que nenhuma muralha resiste o poder de um clamor, o poder da oração. Quando o crente, quando o homem, quando a mulher dobra o seu joelho, oh aleluia, na casa, na igreja, na madrugada, aleluia, no jejum, na oração, mas quando ele dobra os joelhos para orar, aleluia, não tem, aleluia, inferno que resista o poder de um clamor e o poder de uma oração. Aleluia, mesmo com os principados e potestades, mesmo que os dominadores queiram impedir a minha e a tua oração, mas Deus está dando ordem no céu, para que a minha oração, para que o meu clamor, aleluia, por intermédio da minha fé, venha chegar no trono do Senhor. Aleluia. Talvez nessa tarde, você acordou, melhor dizendo, pela manhã, e você colocou no teu coração, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: hoje eu vou dar início à minha campanha, lá na tarde da bênção, porque eu vou fazer às 7 quinta-feira, nem que chova, nem que esfria, mas eu vou estar lá na igreja, porque eu preciso de um grande milagre, eu preciso de algo que só Deus pode realizar, e eu vou começar hoje, iniciando com o meu pé direito, irmã Cleia, aleluia, porque eu creio que Jesus está naquela casa, e o milagre vai acontecer na minha vida. É por isso que você está aqui dando início hoje a essa campanha. E serão, escute o que eu vou dizer, aleluia, escute o que eu vou dizer nessa tarde. Serão 7, aleluia, quinta-feira, aleluia, que Deus vai bradar nesse lugar. Você perdeu, hein? Você pode dar um glória a Deus bem forte. Serão 7 quinta-feira, irmã Neureci, que Deus, irmão Oberi, vai bradar nessa casa em milagres grandiosos. Vão acontecer, porque Jesus está aqui. Jesus está na casa, e eu gosto disso. Você até pode simpatizar com o irmão Renato, com a irmã Cleia, com o irmão Alberi, com a equipe que aqui está. Você pode até simpatizar, eu gosto de ouvir o louvor que o irmão canta, que a irmã prega, que a irmã canta. Eu gosto disso, e não tem nenhum problema nisso, aleluia. Mas o irmão Renato, a irmã Cleia não pode fazer um milagre na tua vida, aleluia. Não pode, aleluia, entrar lá onde está aquele problema. Mas o Deus que nós estamos servindo nessa tarde, o Deus que nós estamos adorando, aleluia, nessa tarde, Ele pode entrar lá na tua casa nesse momento, Ele pode ir lá no hospital, Ele pode fazer coisas grandiosas, meus irmãos, porque enquanto você está aqui clamando a Ele, irmã Cristina, enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na tua casa, Deus está trabalhando na tua família, Deus está movendo céus e terra. Ao nosso favor. Se você soubesse a grande luta que eu estou,
Se você soubesse, aleluia, alguns sabem, outros não, eu tinha que estar escondido debaixo da cama, mas Deus não me chamou para covarde, aleluia, porque os covardes não entrarão no reino de Deus, aleluia. Mesmo com a grande guerra que eu estou enfrentando, mas eu estou aqui dizendo, aleluia, Deus é bom, Deus vai fazer, Deus vai entrar, Deus vai mover, Deus vai desfazer. Eu quero entrar na pregação. Glória a Deus, eu sinto a graça de Deus nessa tarde. Eu sinto que Deus vai mover esse lugar, através do clamor e da minha fé e da tua fé. Meus queridos irmãos, nós fizemos menção aqui de um texto que está registrado em Mateus e também em Lucas. Os evangelistas, tanto Mateus como Lucas, no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 7, no versículo de número 1 ao 10, também vai estar registrada essa mesma passagem, de uma forma um pouco diferente. O escritor vai escrever, mas vai estar registrada esta questão, aleluia, do centurião de Cafarnaum. Nós temos os 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, exceto João, aleluia. Marcos não escreveu esse episódio, mas Mateus e Lucas registraram esse episódio, grandioso e um episódio interessante. Jesus, aleluia, através do evangelista Lucas, o evangelista Mateus, ele não vai destacar que tinha uma grande multidão que estava acompanhando Jesus. Mateus, em suas palavras, ele vai ser mais sucinto, ele vai resumir, e ele vai dizer no versículo de número 5, e quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, aleluia, quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um homem, um centurião. E para quem não sabe quem é o centurião, ou que era o centurião, no exército moderno de hoje, se fosse naquela época, o centurião, ele é o capitão do exército das forças armadas hoje. Mas naquela época era chamado pelos romanos de centurião. Por que centurião? Porque ele tinha 100 homens que estavam sobre a sua jurisdição, ou que estavam sobre as suas ordens. Então aquele centurião, ele tinha aqueles soldados à sua disposição, para qualquer evento, para qualquer atividade que ele teria que exercer. Aqueles homens estavam sobre as suas ordens, aleluia. E esse homem centurião, ele tinha, a Bíblia relata, principalmente no livro de Lucas, que ele estava muito preocupado com o seu servo, aleluia. Mesmo ele sendo um homem de autoridade, mesmo tendo aquela fama do militar, que ele é duro, é um homem forte, que às vezes até não tem muito, como eu vou dizer assim aos irmãos, às vezes não tem muita compaixão, né? Os homens já são treinados para serem fortes, mas a Bíblia diz que daquele servo que ele tinha, ele teve compaixão daquele homem, aleluia. E a fama do Senhor Jesus chegou, irmã Cleia, até o centurião de Cafarnaum, aleluia, porque aonde Jesus passava, coisas grandiosas aconteciam.
aonde o Senhor Jesus passava, irmão Alberi, milagres grandiosos aconteciam. Eram vidas que eram curadas por intermédio do poder de Deus. Eram pessoas que estavam com espíritos de demônios e quando chegavam diante do Senhor Jesus eram libertos. Então, queridos irmãos e irmãs, tantas coisas aconteciam aonde Jesus chegava, aonde Jesus entrava, aonde Jesus passava. Aleluia! Glória a Deus. Então, certamente ao ouvir o centurião dos feitos, dos milagres de Jesus, glória a Deus, e quando ele teve a oportunidade de ter um encontro com o Senhor, aleluia. Tem gente que vem na igreja, gente, deixa eu falar isso, aleluia, vem no culto, vem na igreja, mas parece que o pensamento está longe daqui. Mas eu vim aqui para te dizer nessa tarde, ei, escute isso, aleluia, escute isso. Talvez esse primeiro dia dessa campanha, aleluia, assim como o centurião aproveitou a oportunidade, ele não sabia se Jesus iria passar novamente ali, mas assim como o centurião, ele aproveitou aquela oportunidade. Aleluia, olha, Jesus está entrando em Cafarnaum, aleluia, e eu vejo pelos olhos da fé nessa tarde, minhas irmãs, que o Senhor Jesus está entrando aqui nesse lugar. Eu vejo pelos olhos da fé que o Senhor Jesus está entrando, está nesta casa. Então escute o que eu estou dizendo, ei, escute isso, aproveite a oportunidade, aproveite a oportunidade. E quando Jesus entrou e se deparou com aquele homem, glória a Deus, ele vai colocar diante do Senhor a sua necessidade. Mas o que mais me chamou a atenção nesse texto é que ele não vai pedir nada para ele, irmã Maria Angélica. Ele vai pedir para um criado, para um servo. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai chegar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, o meu servo, Lucas vai dizer, o meu servo que eu amo, o meu amigo, ele está terrivelmente doente. Mateus vai dizer que ele está atormentado. Existem espíritos, irmãos, aleluia, existem espíritos de demônios e também espíritos de enfermidades que atormentam as pessoas. Existem espíritos que atormentam as pessoas, tirando até o sono à noite. Existem espíritos que atormentam as pessoas, não deixando dormir direito, ouvindo vozes, aleluia, escutando vultos, ou seja, vendo vultos, escutando vozes, trazendo medo, arrepio. Existem espíritos que trabalham após a meia-noite, aleluia, colocando na vida das pessoas um jugo. Tem pessoas que têm uma sensação que tem uma mão que está sobre o peito, que anda sempre angustiado, aleluia, esses espíritos vão trabalhando. Tinha uma mulher que a Bíblia diz que tinha nela um espírito de enfermidade, e ela andava somente curvada, olhando para o chão, porque aquele espírito, aleluia, aprisionava aquela mulher.
Mas no dia que Jesus chegou, aleluia, aonde estava aquela mulher, aleluia, aqueles espíritos que atormentavam aquela mulher, teve que bater em retirada, aleluia, porque Jesus chegou naquele lugar, aleluia. E aquele centurião, penso eu, vou conjecturar aqui, penso eu, a Bíblia não relata isso, mas ele aproveitou aquele momento e creio que ele pensou, aleluia, eu não vou perder essa oportunidade, eu não vou perder essa chance. Jesus chegou aqui, aleluia, Jesus entrou em Cafarnaum, aleluia, Jesus entrou. E eu lembro, quando Jesus está entrando em Gadara, oh glória a Deus, Jesus tinha uma alma para salvar em Gadara, lá na terra dos Gadarenos, ou o famoso Gadareno, aleluia. Quando Jesus entrou em Gadara, saiu ao encontro de Jesus um homem que estava terrivelmente atormentado por demônios, terrivelmente endemoniado, aleluia. Só que não era qualquer demônio não, queridos, era uma legião de demônios que estava sobre a vida daquele homem. E uma legião de demônios, para você entender, são muitos demônios, é de 2 a 3 mil demônios que estavam sobre a vida daquele homem. Aquele homem, a Bíblia diz que vivia nos sepulcros, ou seja, que vivia nos cemitérios. Aquele homem era acorrentado por correntes, e com a força dos demônios ele conseguia arrebentar as correntes. Aquele homem era aprisionado por cadeias e grilhões, e com a força daqueles demônios eles conseguiam arrebentar os ferros de cadeias e grilhões. Mas quando Jesus entrou em Gadara, louvado seja Deus, os demônios, irmã Neureci, se agitaram, aleluia, e falaram: o que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Até eles reconheceram que Jesus é Filho do Deus Altíssimo, aleluia. Viestes aqui nos atormentar antes do tempo. Jesus vai olhar para aquele homem e vai dizer para os demônios: cala-te e sai deles, aleluia. Xeramandarabalaba candarabagai, Emasse candarabalaba candarabagai, Emasse candarabalaba candarai. O Senhor está entrando nessa tarde, nesse lugar. O Espírito do Senhor está entrando nessa tarde, nesse lugar. Eu vejo pelos olhos da fé o Senhor adentrando nessa tarde. Emana se candarabalaba candaraia. Jesus olhou para o centurião e vai dizer a ele: olha, eu irei na tua casa. Imagina, queridos, imagina se você está no tempo de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, e Jesus, Léo, chegar para você e dizer assim: Léo, eu irei na tua casa, aleluia. Imagina, irmão Luiz, o Senhor Jesus chegar e dizer assim: eu irei na tua casa,
Aleluia. Quando o centurião recebeu aquela palavra de Jesus, ele vai ter um choque. Não, Senhor. Não, Senhor. Não precisa. Eu não sou. Olha isso, eu acho lindo, meu Deus. Aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se exalta, Deus humilha. Ele vai dizer: Senhor, eu não sou digno. Ele vai reconhecer as suas fragilidades. Eu não sou digno, irmã Cleia, que o Senhor entre na minha casa. Não sou. Meus irmãos, aprendam uma coisa: para nós receber algo da parte de Jesus, nós temos que se humilhar, nós temos que descer, nós temos que fazer igual aquela mulher que, quando Jesus entrou, ela se jogou nos pés do Senhor e começou a chorar nos pés do Senhor, e com os próprios cabelos ela enxugava as suas lágrimas dos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Para nós receber de Deus algo, queridos, nós temos que se abaixar, nós temos que se encurvar, e se for preciso, a gente coloca a cara no chão, aleluia, e lava os pés de Jesus com as nossas lágrimas. Aleluia, porque só Ele pode nos ajudar, meus irmãos. Tem gente que chega muitas vezes na igreja com o narizão empinado. Se Deus falar comigo, falou, se não falar, tudo bem. Não, nós temos que se humilhar para receber dEle. Nós precisamos descer para Deus te exaltar depois. Ó Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não, Senhor. Não. Eu não sou digno. Mas olha o mistério aqui, queridos. E prepare um glória a Deus bem forte. Aleluia. Eu não sou digno que o Senhor vai lá. Mas diz só uma palavra. Glória. Diz só uma palavra, Senhor. Só uma. Não precisa muita coisa, não. Diz só uma palavra, porque eu sei que o meu servo será curado. Aleluia. Eu sei, olha a fé. Quando Jesus olha aquilo, Jesus já vai ficar impactado. Aleluia. Eu sei que ele será curado. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Aí agora ele vai exercer e vai falar a Jesus a autoridade que ele tem. Ele vai dizer: Senhor, eu também sou homem que tenho pessoas ao meu dispor. Eu digo a esse vai e ele vai. Eu digo a esse vem e ele vem. Aleluia. Eu digo a aquele faz e ele faz. Glória a Deus. Jesus vai olhar e vai ficar mais maravilhado ainda. E Jesus vai se pronunciar. Oh, glória. Jesus vai se pronunciar e vai dizer assim: olha, nem em Israel eu não vi tanta fé como ele. Jesus vai olhar para ele, irmã Carla, e vai dizer assim: então tá, conforme a tua palavra, aleluia, o teu servo será curado. Aleluia.
E o evangelista Lucas vai detalhar, aleluia, quando o centurião chega na sua casa, o seu servo vai estar curado para a glória do nome do Senhor Jesus. Ei, querido irmão, querida irmã, eu vim aqui te dizer nessa tarde, basta somente uma palavra do Senhor nessa tarde, que o milagre da parte de Deus vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua casa, vai acontecer na tua família. Basta somente uma palavra do Senhor. Uma palavra e a enfermidade vai embora. Uma palavra e o demônio vai embora. Uma palavra e a tristeza vai embora. Uma palavra do Senhor e a porta vai se abrir. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu não vou pedir muito, mas se você precisa de um milagre, venha aqui na frente do altar, porque nós vamos orar. Eu sinto a mão de Deus nessa tarde, nesse lugar. Aleluia. E basta só uma palavra do Senhor Jesus, irmã Cleia, para o milagre acontecer. Aleluia. Deus conhece a tua necessidade, a tua aflição e o que tu precisa. Aleluia. E basta só uma palavra. Vem para frente. Tem pessoa que não dorme direito à noite aqui, eu sei. O Espírito de Deus já fala comigo. Vem para frente. Basta uma palavra. Vem para frente. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Aleluia. Vem para frente. Transforma eu tenho mais 2 minutos só. Meu estado. É só uma palavra do Senhor. Tempo que eu não vejo a luz do dia. Será que eles estão acima, Renato? Estão tentando sepultar minha alegria. Vem para frente. Tentando ver meus sonhos cancelados. Há milagre nessa tarde, nesse lugar. Aleluia. A vitória nessa tarde, nesse lugar aqui. Deus sabe o que você precisa. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui como seu único e suficiente Salvador? Se tem alguém, levanta a mão. Nós vamos orar especial por você. Aleluia. Lázaro ouviu a sua voz. Só uma Se tem palavra. alguém que está doente, venha Quando depressa. aquela pedra remover. Se tem alguém que quer oração pela família, venha representar a tua família aqui. Ele reviveu. Porque eu vou orar nesse momento juntamente com as irmãs e com os irmãos que estão na minha retaguarda. Mestre, não há E eu sei outro que o milagre vai acontecer. Vai haver no final dessa campanha, aleluia, o culto de testemunhos. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Aleluia, porque há poder de Deus. Débora, passe aqui na frente, pelo amor de Jesus Cristo. Deus tem vitória para a nossa vida nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar nesse momento. E os irmãos vão estar descendo aqui. Já estão. Aleluia. Orando pelos nossos irmãos. Eu vou pedir para a Cleia fazer essa oração. Eu quero descer também, Cleia. Oh, aleluia. Glória a Deus.
você vai se surpreender. Aleluia. Assim me disse o Senhor. Eu estava ali e Deus disse: você irá se surpreender com o que eu vou fazer. Aquilo que você está pensando que será grande vai ser maior. Vai ser maior porque eu sou o Deus do impossível. Xaramacanda. Mas você tem que crer. Xalamassurianda lamanaya. Oh glória. Xalamassurianda lamanaya. Deus nesta tarde já está quebrando maldição. Deus já está tirando o espírito maligno de vidas que estão aqui na frente. Espírito da opressão, espírito que não deixa você em paz, você descansar, espírito que não deixa você ter tranquilidade na sua vida nesta tarde. Espírito Santo de Deus está operando. Rebeanda, surianda, canda, lamanaya. Senhor, começa desde aqui do altar. É necessário desde o altar o Senhor começar a queimar com o teu fogo. O Senhor começar a queimar com a tua glória todas essas enfermidades, todo este mal agora. Queima, 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 queima. Xaramacanda. Aquele que veio buscar aquela vitória, aquela bênção, aquele irmão, aquela irmã que precisa de um milagre, essa pessoa que tem essa forte dor de cabeça, essa enxaqueca que não para, este mal que lhe atormenta, agora seja curada. Abra os teus lábios, meu irmão. Abra teus lábios, minha irmã. Começa a buscar a presença do Senhor. Não te preocupe com quem está do teu lado, nem a tua direita, nem a tua esquerda, mas somente busca, 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 busca. Senhor, agora derrama. Te peço, Jesus, derrama um bálsamo que cura. Derrama um bálsamo que cura. Derrama, Senhor, o bálsamo da libertação. Se há algum demônio aqui escondido, alojado em alguma vida, em alguma enfermidade, saia, saia, saia agora. Perca as tuas forças. Perca tuas forças, Satanás. Tu não tem poder. Tu não tem poder de agir aqui neste lugar. Esse lugar é cercado. Esse lugar é guardado com os teus anjos. Vai saindo. Vai saindo espírito maligno. Vai saindo espírito das trevas. Vai saindo em nome de Jesus. Vai saindo obra de feitiçaria. Vai saindo obra de macumbaria. Vai saindo espírito de maldição. Espírito de inveja. Saia. Saia. Abre a tua boca e começa a clamar. Começa a profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Profetiza sobre a tua casa. Diga comigo: Jesus, a minha vida é uma bênção. Mas fala alto: Jesus, a minha família é uma bênção. Eu acho que os irmãos não estão me entendendo. Comece a clamar agora. Comece a clamar agora. Em alta voz, irmão, em alta voz. Diga comigo: o meu lar é uma bênção. A minha finança é uma bênção. O meu trabalho é uma bênção. A minha família é uma bênção. Xarabacanda lamacanda lamacanda rabassurianda. Ah, Deus está derramando da sua glória. Deus está derramando da sua glória. Basta uma palavra, como pregou o irmão Renato. Basta uma palavra. Então agora você vai dizer a palavra de vitória. Se você quer cura, diga: eu estou curado. Se você quer bênção, eu estou abençoado. Se você quer uma prosperidade lá na tua casa, diga: a prosperidade chegou na minha casa.
Ah, meu Deus, eu estou precisando ouvir mais alto. Eu estou precisando ouvir mais alto. Ah, a palavra diz: clama a mim, Jeremias. Clama a mim. Clama, irmão, clama. Abra teu lábio, abra tua boca. Ah, estou começando a sentir agora. Estou começando a sentir a liberdade. Aqui tem liberdade do Espírito Santo. Aqui Satanás não fica. Aqui Satanás não permanece. Se ele chegou, ele vai voltar. Se ele chegou, ele vai sair desse lugar. Harabassurianda, Candarabassurianda. Ah, Jesus, agora. Ah, Senhor, agora. É forte, irmão Renato. Ah, meu Deus. Meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Aleluia. Aleluia.